Na verdade, a gente já está no ar, entendeu? Só que não estava gravando, enfim. É, Vamos dar início a mais um IFMG Presente, a uma nova edição, agora, né, no mês de setembro, né, de 2020. E hoje eu não vou aparecer, eu estou com um probleminha aqui no equipamento, então vamos de rádio hoje, né, gente? Vamos inovando aí dentro da pandemia. Enfim, e a discussão hoje, a apresentação hoje tem a ver com o nosso relatório de gestão, que está quentinho, novinho em folha, saiu agora recentemente. Quem vai explicar um pouquinho sobre isso para a gente é o diretor de desenvolvimento institucional, Wilson Costa, lá da reitoria. Vai explicar para a gente um pouco do que tem nesse relatório, como é que foi feito, como é que não foi, enfim, vai dar uma explicação de como foi o procedimento para a construção desse relatório. Wilson, fica à vontade, pode dar início. Só não fala assim, vem para cá porque não tem jeito, né? Estamos em período de pandemia. Então, começa aí sua apresentação. Manda brasa. Juliano, muito obrigado. Agradecimento a toda aí a diretoria de comunicação por coordenar aí o IFMG presente para todos nós. Diversos temas aí vêm sendo tratados semana a semana, né? Nossos agradecimentos aí à diretoria de comunicação. E hoje aqui estou como porta-voz de uma equipe técnica que participou do processo, que coordenou os trabalhos de elaboração desse relatório de gestão, exercício 2019, e também, de certa forma, temos que ressaltar aqui a honra que você dar publicidade a um instrumento tão importante de prestação de contas à sociedade, um instrumento que é regulamentado, né, nós vamos ver aqui ao longo da apresentação, um instrumento que é regulamentado pelo Tribunal de Contas da União e que vem contribuir para a transparência e visibilidade das ações do nosso IFMG. Então, além de ser um instrumento utilizado pelo controle externo, a gente tem que dizer aqui que o relatório de gestão, a destinatária primária desse instrumento da administração pública federal é a sociedade, e por essa razão a gente deixa aqui registrado o nosso boa tarde a toda a nossa comunidade acadêmica, mas também convidando toda essa comunidade a dar ampla publicidade ao relatório de gestão, uma vez que a destinatária primária desse trabalho é a nossa sociedade em geral. Não só os que nos ouvem aqui, mas toda a nossa comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Então, essa é a capa do relatório de gestão. Nós vamos falar aqui um pouco do processo, e se houver processo de elaboração, e se houver tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre que tipo de informações a sociedade, a nossa comunidade acadêmica pode visualizar nesse instrumento, ok? Então, como eu disse, a prestação de contas é um dever constitucional previsto na nossa Constituição Federal de 88, está claro lá no parágrafo único do artigo 70, que prestar contas é um dever para qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre recursos públicos. Então, o propósito do relatório de gestão é essa prestação de contas, assegurando a transparência e a responsabilidade na administração pública, né? Então, muitos acham que a prestação de contas é um dever apenas da pessoa jurídica, né? Não, é dever também de toda pessoa física, constante do rol de responsáveis. Mais à frente nós vamos falar das instruções normativas que regulamentam e que definem quem são esses rol de responsáveis, né, pela prestação de contas em órgãos da administração pública federal. Então, o objetivo também é demonstrar os resultados alcançados na gestão, dos recursos que nos foram confiados pela sociedade em geral, uma vez que a nossa missão é de interesse coletivo, então nós temos essa obrigação da accountability, né, da governança para com os nossos principais, as nossas principais partes interessadas, que envolve aí não apenas servidores, mas também toda pais, alunos, toda a comunidade acadêmica e também a sociedade em geral.
Os procedimentos e as regras para a elaboração desse instrumento, nós vamos deixar mais para o finalzinho dessa apresentação, para falar um pouco aqui do processo primeiramente, ok? Caso tenha alguma interrupção, Juliano, por gentileza, me sinalizar, porque, como estamos apresentando, eu não consigo te visualizar aí. Caso tenha alguma interrupção, alguma instabilidade na internet, fique à vontade para nos interromper. Então, por que... Pode ficar tranquilo que eu tô de olho aqui. Obrigado, Juliano. Então, por que prestar contas, né? Além de tudo isso que nós falamos, do dever constitucional, do instrumento utilizado pelo órgão de controle externo, o relatório de gestão, ele também é um instrumento de monitoramento estratégico, e no caso nosso de instituições de ensino, do Plano de Desenvolvimento Institucional, que no nosso caso está o vigente de 2019 a 2023. E é claro, lá nossa missão de ofertar um ensino, pesquisa e extensão de qualidade em diferentes níveis e modalidades, focando na formação cidadã e no desenvolvimento regional. E queremos ser reconhecidos, temos essa visão de ser uma instituição educacional, inovadora e sustentável, socialmente inclusiva e articulada com as demandas da sociedade. Então, como saber se estamos, as ações, as nossas atividades, o nosso dia a dia, no exercício do nosso dever como servidores vinculados à instituição estão sendo cumpridos, né? O próprio IFMG, através de um amplo debate, com muita participação, aprovou aí esse plano que deixa claramente os objetivos estratégicos para esse período, e a missão e a visão, elas, de certa forma, resumem, né? Elas direcionam todos esses objetivos estratégicos presentes no nosso plano de desenvolvimento institucional. Nós estamos falando de prestação de contas de 2019, então nós já estamos falando de 1 ano de execução desse plano. Então, o relatório de gestão não deixa também de ser uma forma de demonstrarmos o quanto estamos alcançando os objetivos estratégicos para o alcance dessa missão e dessa visão como identidade corporativa dessa instituição, ok? Então, a aprovação, como você disse, na apresentação, ela é recente, né? O relatório de gestão foi aprovado agora pela resolução número 13, na última reunião ocorrida do nosso Conselho Superior, em 25 de agosto, e esse trabalho, né, esse relatório, ele teve uma equipe técnica coordenando, que contou aí com a supervisão de todo o trabalho da servidora Camila Santos, é uma servidora conosco lá, diretora substituta e também servidora lá na DDI, assim como a revisão textual da Andresa Palhares, também nossa servidora lá na DDI, e a capa e editoração que vocês estão podendo visualizar aí, a diagramação, é um trabalho do nosso servidor Lê Ruas. Essa é a equipe técnica que conduziu, assim, os trabalhos, mas eu quero dizer que o relatório de gestão, ele é resultado de um esforço coletivo, porque coube a essa equipe técnica a consolidação das informações e resultantes de um processo das atividades realizadas no exercício de 2019, porque todas as atividades realizadas em 2019 foram, de certa forma, compiladas, né, pelas pró-reitorias, pelas diretorias sistêmicas e demais órgãos participantes do rol de responsáveis, como as relações internacionais, como a auditoria, a corregedoria, e por aí vai. Então, é o resultado realmente de um trabalho coletivo, né? Mas de extremo valor aí para a nossa sociedade em geral. O processo, ele foi desenvolvido em 4 fases, né? Pegamos aí o dezembro de 2019, na primeira fase de preparação, depois a segunda fase de elaboração, que tinha uma previsão pela instrução normativa do TCU, finalizar em 31 de maio, em função da pandemia, foi prorrogado por mais 90 dias. Tivemos uma terceira fase de fechamento e validação das informações enviadas por todas as áreas, né, que eu acabei de mencionar, todos os participantes do rol de responsáveis por essa
prestação de contas, no período aí de março a julho último, e a quarta fase, que foi o envio ao nosso reitor, o professor Kleber, para a tramitação desse instrumento junto ao nosso colegiado superior, nosso conselho superior. Então, foi um trabalho iniciado em 18 de dezembro, teve uma duração aí de 8 meses até a aprovação do CONSUP, o término do relatório em si foi em 31 de julho, e fizemos todo esse processo documentado pelo SEI, né? Tendo aí a equipe da DDI responsável pela consolidação dessas informações enviadas pelas diversas áreas, ok? Então, aí é só uma ideia, né, porque o processo é longo, né, geralmente ele dura menos, mas em função da pandemia tivemos essa prorrogação por parte do TCU, mas percebo que a primeira fase foi uma fase de preparação, a equipe DDI esteve lá envolvida, primeiro na busca de informações de diretrizes do TCU, mesmo porque essas diretrizes mudam ano a ano, para cada ano sai uma decisão normativa estabelecendo algumas mudanças no formato de prestação de contas. A instituição da comissão, então o reitor instituiu essa comissão para a elaboração do relatório de 2019, um cronograma de reuniões e entregas com rol de responsáveis, então fomos presencialmente a cada área explicar a metodologia do trabalho, né, e depois a definição da própria estrutura do relatório de gestão, nesse formato preconizado pelo TCU, mas que nós vamos detalhá-lo aí mais à frente, de onde que sai esse formato de relato integrado e quais as características dele. A segunda fase, ela foi de definição de informações mesmo, extração das informações em base de dados, apresentação dessas informações em gráficos e tabelas, e análise dessas informações tabuladas. A terceira fase, devolvemos todo esse material produzido e enviado pelas áreas e já diagramado, para que as áreas pudessem validarem as informações constantes dessa versão preliminar. E na quarta fase, após essa validação pelas áreas, a elaboração do relatório, que aqui hoje aproveitamos o IFMG presente para divulgar, após a análise e apreciação do próprio relatório pelo CONSUP, e também a penúltima fase aí, que é a nossa auditoria interna, fazer a submissão desse relatório no sistema e-contas do TCU. Então, hoje o IFMG presente contribui para essa última fase aí da divulgação e disseminação do relatório para toda a nossa comunidade, para toda a nossa sociedade. Então, como falei, esse aí é um print da tela, né, já do relatório submetido, né, já tramitado no e-contas, né, é o penúltimo passo aí, né, do processo que acabamos de apresentar. E aí vem as instruções normativas, que cabe aqui algumas considerações rápidas, tá? A instrução 63 de 2010, ela estabelecia as regras gerais, e foi essa que foi seguida para essa prestação de contas. Para o ano 2020, já temos uma nova instrução normativa, ficamos 10 anos aí utilizando essa instrução normativa. Para a prestação de contas relativa ao ano de 2020, teremos outra instrução normativa, ok? As demais decisões, instruções e decisões, são acerca do período específico de 2019, ok? Particularmente aí, a 182, apresentada aí, foi uma decisão apenas de alteração de prazo em função da pandemia do Covid-19, tá? Agora, falamos muito de relato integrado, né? O que é esse formato integrado, né? O próprio TCU, através da decisão normativa 178, ele tem utilizado das diretrizes dessa estrutura internacional para relato integrado, que é emitido pelo Conselho Internacional de Relato Integrado, uma organização sem fins lucrativos, que milita por uma comunicação clara e concisa sobre como a estratégia, a governança e o desempenho das organizações podem criar valor, gerar valor, e no nosso caso, gerar valor público, né? Então, essa estrutura vem sendo utilizada não só ela iniciou, né, nas organizações privadas, mas a administração pública tem se apropriado também dessa estrutura, uma vez que ela privilegia uma comunicação
concisa, com foco estratégico e com essa orientação para o desempenho, né? Então, o objetivo principal desse formato, dessa metodologia de relato integrado, né, utilizada pelo TCU a partir do IIRC, é exatamente a organização gerando valor público para suas partes interessadas, ok? Então, aí, na tela, um dos infográficos presentes, dos 80 infográficos, né, presentes nesse relatório de gestão. Percebam que aí está exatamente a estrutura de governança no nosso instituto. Na base inferior estamos aí o reitor, o dirigente máximo, pró-reitores, diretores gerais dos campos, diretores sistêmicos e diretores de campos avançados, coordenadores de áreas, chefes de setores e demais servidores, compondo aí a gestão do IFMG. Na parte superior, nós temos lá como parte interessada primária dessa prestação de contas, os estudantes e a sociedade, mas aí também acompanhado aí pela estrutura do governo federal, do Ministério da Educação, da CETEC, a nossa Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e também aí uma linha pontilhada aí da assessoria dos órgãos de controle externo, a Controladoria Geral da União e o TCU, e aí todos os nossos órgãos colegiados, né, que fazem parte dessa estrutura de governança, o nosso próprio CONSUP, colégio de dirigentes, os comitês estabelecidos, e como instâncias internas aí, e intermediárias aí de apoio à governança, a nossa auditoria interna, ouvidoria geral e corregedoria geral. Então, todo esse sistema, né, de gestão e governança, buscando uma comunicação com a sociedade, privilegiando o pensamento integrado, por isso, o próprio formato do relato integrado, ele é construído com que os resultados de cada área sejam observados os objetivos estratégicos constantes do plano estratégico da instituição, nesse caso, do IFMG, o nosso PDI 2019-2023, a conectividade das informações, uma linguagem clara e concisa que permite facilmente o cidadão identificar ou fazer a leitura ali dos resultados, e uma metodologia muito focada em diagramas e infográficos, exatamente porque os diagramas e infográficos têm essa capacidade de compilar mais indicadores e trazer mais informações de forma, nessa linguagem clara e concisa, ok? Então, conforme falei anteriormente, prestação de contas 2020, que vai ser iniciada de 2020, entregue em 2021, vai já obedecer uma nova regulamentação. O TCU, após o uso da 63/2020, nesses 10 anos, fez a revisão. Temos algumas novidades, né, de concentrar a prestação de contas em contas mais representativas, para dar mais agilidade nas tomadas de decisões. Então, apenas uma informação aqui de que o novo relatório de gestão do próximo exercício já contará com essas modificações. Então, rapidamente, né, vou só alterar a tela aqui para que vocês possam visualizar o relatório em si, ok? Rapidamente. Então, conforme falamos, né, o membro da equipe técnica aí, o servidor Léo Ruas, compôs essa capa, que já foi elogiada por quem já visualizou o relatório, nesse formato de radar e as imagens que compõem desse radar. O radar diz muito sobre prestação de contas, né? Nós temos imagens aí que remetem às nossas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, de interação com a sociedade, de interação com o setor produtivo, tudo aquilo que consta da lei de criação dos institutos federais, perfeito? O relatório está organizado, né, tem aí o expediente, o expediente e as listas, né, de siglas, abreviações e assim por diante, tabelas, gráficos, figuras, e ele está organizado em 6 capítulos, né, e 2 anexos. Nós temos aí, nas páginas iniciais, a apresentação do relatório e a mensagem do nosso reitor, como dirigente máximo. O capítulo 1, e 2 e 3, ele remete muito àquilo que já está consolidado no nosso plano de desenvolvimento institucional,
que é a visão geral organizacional e ambiente externo do IFMG, o planejamento estratégico e a governança, como é que fazemos isso no IFMG, e a gestão de riscos e controles internos. O capítulo 4, ele foca, e aí vem os resultados de gestão de cada área. No capítulo 5, alocação de recursos e áreas especiais de gestão, principalmente na área de administração e planejamento com os recursos de custeio e capital, e também na área de gestão de pessoas com alocação de recursos para a área de pessoal. O capítulo 6, ele vem trazendo aí para a gente as demonstrações contábeis. E os anexos, o primeiro, a declaração de integridade da auditoria interna, e o anexo 2, o parecer do Consup aprovando esse relatório. Perfeito? Então, nós vamos poder identificar aí uma série, a gente convida aí a toda a comunidade acadêmica, né? Nós vamos ter uma série de informações muito interessantes, que esse relatório já está disponível no nosso ambiente, tanto na aba da própria DDI, como da auditoria interna, como também na página principal hoje, que o relatório foi divulgado hoje também. Então, o cidadão vai ter diversas formas de acessar esse relatório, né? Vou colocar aqui, vou retirar esse modo leitura, apenas para facilitar aqui a navegação entre as diversas partes do relatório, ok? Na página 75, por exemplo, vai trazer indicadores do ensino. Então, o cidadão ou a nossa comunidade vai perceber aí o aumento do número de inscritos, o aumento do número de matrículas e também a redução do número de cursos, né, o que demonstra aí, está bem explicado aí pela área de ensino, o que também tem reflexo aí em outros indicadores, como eficiência acadêmica, índices de verticalização e assim por diante, ok? Temos aí também, na página 113, né, rapidamente aqui, 113, os indicadores da pesquisa, com mais de 800 mil investidos aí em 191 projetos aprovados, também 279 bolsistas envolvidos, 16 editais lançados e assim por diante. Também na página 119, nós vamos ver os resultados da extensão, e aí o cidadão tem condição de ver mais detalhadamente. Estamos falando especificamente do capítulo sobre resultados de gestão, tá? Com os resultados aí da extensão, mais 272 eventos, 249 projetos, 89 cursos e assim por diante, tá? Na página 123, nós vamos ter os resultados da assistência estudantil, com mais de 9 milhões investidos em assistência estudantil, nos diversos programas e beneficiários correspondentes. Na página 126, nós vamos ter os resultados das relações internacionais, principalmente a mobilidade internacional de estudantes e também a aplicação do teste de proficiência em inglês TOEIC, pela nossa área de relações internacionais. Na área de comunicação, o cidadão vai poder ver também, na página 130, todo o esforço feito em 2019 nas diversas plataformas digitais de divulgação de todas as nossas ações, um esforço muito grande, mais de 600 novos inscritos no IFMG Play, nosso canal no YouTube, mais de 15 mil seguidores no Instagram e Twitter e diversas outras ações de comunicação e depois todos podem visualizar com calma. Na página 138, administração e planejamento, com destaque aí para a área, para os projetos, obras, manutenção, serviços, as 10 usinas fotovoltaicas, nesse projeto estratégico de sustentabilidade e energia sustentável do IFMG, e na página 141, mais de 10 milhões investidos nos campi em termos de infraestrutura. Na página 144, vamos visualizar os resultados da área de desenvolvimento institucional, né, com destaque aí para a ampla participação da comunidade acadêmica
no processo de elaboração do nosso plano de desenvolvimento institucional vigente. Na página 147, as demandas, os 98% de demandas atendidas aí pela nossa área de gestão documental, e na página 149, os avanços na área de educação à distância no IFMG, com a resolução do Consub 17, estabeleceu as diretrizes e o início da implantação dos estudos de gravação. Na página 150 até 158, o cidadão vai poder também identificar os resultados na área de gestão de pessoas, com destaque para a informatização dos processos de pessoal, a digitalização de assentamentos funcionais, os mais de 650 mil investidos em capacitação de servidores, o permanente esforço da área de composição da força de trabalho, e na página 152, o cidadão vai poder também identificar os resultados na área de tecnologia da informação, com destaque aí para a implantação do SUAP e também o desempenho aí no atendimento de chamados da área, ok? Então, Juliano, termino a minha apresentação por aqui, estou à disposição daqueles que nos ouvem, de você também, para questões que possam ter surgido, podem ter sido enviadas aí para o canal disponibilizado por vocês. E Wilson, a primeira questão, né, que me chamou a atenção foi, você falou página 129, página 110, página 100... Afinal, quantas páginas tem esse relatório? Assim, parece que é muita informação boa. Exatamente. O relatório final, ele ficou com 268 páginas, mas o último capítulo realmente consome uma quantidade considerável de páginas em função da extensão das demonstrações contábeis, ok, Juliano? Ah, tá. Entendi. Tem mais informações, né? Interessante. Mas aí, além, o que nós temos, eu queria saber de você no que diz respeito porque a gente fala em relatório de gestão, mas envolve, você falou, se mencionou, né? Vários pontos aí, envolve quais áreas do IFMG, envolve todas as áreas, envolve campos, envolve, enfim, quem está envolvido no produto, nesse produto. A sua pergunta é muito boa, né? Porque pela IN-TCU 63, que estabelece as diretrizes para esse instrumento de prestação de contas, que é o relatório de gestão, lá descreve o rol de responsáveis, né? E lá pela descrição estão aí todos os gestores, o dirigente máximo até os diretores, mas de uma forma indireta, pegando o dever constitucional, o artigo 70, todos os servidores envolvidos aí na aplicação de recursos públicos participam. Então, isso é uma cadeia, Juliano. O campus, ao consolidar e ao enviar informações, um exemplo rápido, tá? O campus, Sim. Ao preencher lá os dados do SISTEC, e esses dados, a área de ensino, fazer a consolidação e enviar para a validação da Nilo Peçanha, perceba, o campus, pró-reitoria, num processo de compilação de informações para que a gente possa ter no relatório de gestão a consolidação desses indicadores, do atingimento desses indicadores estratégicos, né? Então, assim, todo o IFMG está envolvido no relatório de gestão. Não, eu pergunto isso porque a gente vê o nome relatório de gestão, a gente já fala assim, não, isso. Mas só que no final das contas, no pé das contas, envolve a comunidade como um todo, né? Praticamente a comunidade toda está envolvida nisso. Perfeito, Juliano. Sim, vamos lá. Eu queria também saber de você como é que é a questão do espaço, porque, assim, tudo bem, teve um grupo, depois nós vamos chegar nisso, que se dividiu para montar o relatório. Mas como é que é a questão do espaço? Por exemplo, eu sou lá da comunicação, então eu posso ficar com quanto espaço? Eu posso ficar com o espaço que eu quero? Como é que funciona isso? É tudo muito estabelecido pelo órgão de controle externo, nesse caso, o Tribunal de Contas da União. Então, esse formato de relato integrado, inclusive, Juliana, sua pergunta nos ajuda a comunicar o processo, porque antes da pandemia nós tivemos essa possibilidade, né, de ir até cada área, cada pró-reitoria, cada diretoria sistêmica,
e os nossos demais órgãos, as instâncias internas também de governança, e explicar a metodologia, porque as instruções normativas do TCU e as decisões normativas estabelecem número de páginas, quais conteúdos devem participar de cada capítulo, e para quem for observar depois, aqui foi muito rápido, né? Mas quem acessar o nosso relatório de gestão vai perceber que a apresentação ela é bem visual, bem gráfica. Então, cada área vai ter aí, varia, né? 1, 2 páginas nesse padrão paisagem, a 4, né? Até 5 páginas, dependendo aí da área, mas tudo assim, seguindo a metodologia estabelecida pelo órgão de controle externo, nesse caso o TCU. Ah, tribunal, entendi. Isso é bom. Vamos lá. Você falou muito da feitura, da produção do relatório, né? E eu fiquei curioso, porque, querendo ou não, esses profissionais que estão envolvidos aí, essa área técnica, é como a gente acabou de falar, envolve todas as áreas, envolve toda a instituição, mas tem um pessoal que meio que organiza esse relatório e ficou bonito demais. Então, acho que vale a gente mencionar. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa produção. Faz 3 meses, faz 2 meses, como é que foi isso? Como é que cai na mão de vocês? Conta isso um pouquinho para a gente. Né? Conforme fiz a apresentação, né, foram 8 meses de trabalho, e eu deixo aqui o, o meu registro de agradecimento público, né, o nosso reitor que estabeleceu essa comissão, que também designou essa equipe da DDI para coordenar os trabalhos, e aí meus agradecimentos públicos à Camila pela supervisão de todo o trabalho, a Andresa pela revisão textual, e também o Léo por todo esse trabalho de diagramação e de capa e editoração, lembrando que eu também tenho que agradecer os demais servidores da Diretoria de Desenvolvimento Institucional, porque enquanto estávamos focados nos momentos mais de maior envolvimento com o relatório, eles também nos deram condições de focar o esforço para que a gente pudesse lograr êxito no prazo estabelecido pelo TCU. Então, agradecimento a toda essa equipe técnica, mas, Juliano, não tem como dizer e não deixar de agradecer cada servidor envolvido em cada pró-reitoria, em cada diretoria sistêmica, e também as nossas unidades de governança intermediárias, porque todos foram muito solícitos, foram, como apresentei, foi um trabalho com várias fases, e sempre entre idas e vindas, todos muito solícitos nesse sentimento público, né, de dever público de prestação de contas. Então, agradecimento aí a todas as áreas envolvidas para que a gente pudesse apresentar esse resultado a todo o IFMG. Ótimo, ótimo, entendi. Agora ficou mais claro. Eu achei que eram 8 meses em áreas diferentes, mas parece que vocês estão envolvidos assim desde o início até vai e volta. Então, o negócio é um processo mais longo mesmo. Bom, tem como mostrar para a gente um pouco, uma parte, assim, por exemplo, você tinha falado para mim da questão dos índices, daquelas coisas nas voltas, tem jeito de mostrar isso? Claro, né, eu falei rapidamente em função do nosso tempo da live, né, Não, mas mostra mas eu convido a todos aí a consultar o relatório como um todo, mas principalmente o capítulo 4, né, porque como eu acabei de dizer, o capítulo 4, ele traz os resultados que, de certa forma, correspondem aos objetivos estratégicos constantes do PDI. Então, tem diversos, eu fico até com medo, às vezes, de colocar uma informação ou outra, Juliano, porque tem indicadores interessantíssimos de todos os nossos campi, de todas as nossas pró-reitorias, de todas as diretorias sistêmicas, ou seja, de todo o IFMG, né? Então, mas como é um pedido aqui, se eu coordenando os trabalhos, eu vou só retornar aqui rapidamente. Pelo menos a capa, às vezes a gente chegou agora. Espero que a Pró-Reitoria de Ensino, vou pegar aqui a primeira que aparece aqui no capítulo de relatório de gestão, né? Mas percebam, né? Por que é interessante tirar um tempo para a leitura desses indicadores, porque é uma leitura muito rápida, perceba que não é muito textual, batendo
o olho. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, né? É isso que eu quero que as pessoas vejam, que as pessoas... Exatamente. Não é, Perfeito. Então, conseguem visualizar? entendam que tem essa facilidade, que não tem assim, ah, meu Deus, eu tenho que chegar lá e ler, não sei, não é isso não, é uma coisa bem visual Exatamente. mesmo. Então, perceba que você bate o olhar aqui nesse infográfico e você percebe a evolução do IFMG nessa área de ensino entre 2018 e 2019. E isso é para todas as áreas, né? Percebo, e a leitura do, do relatório ficou interessante também, porque o Léo, na editoração, ele usou esse sistema aqui para mostrar o quanto, aqui logo acima da paginação, né? O capítulo, vou voltar aqui até para mostrar que é interessante, pessoal, elogiou bem, né? O capítulo começa com esse... Ele vai mostrando a evolução ao longo do capítulo, tá vendo? Nós estamos falando desse capítulo, resultados de gestão, né? Agora, nesse momento, né? Sim. Então, percebe que à medida que você vai evoluindo aqui, ele vai completando esse círculo aqui ao próxima paginação, mostrando o quanto que você está evoluindo na leitura daquele capítulo especificamente, né? Então, perceba que aparece aqui todos os campi, aparece aqui indicadores retirados de diversas bases de dados. Então, e isso são para todas as áreas, desde as áreas finalísticas de apoio, todas as nossas áreas. Então, são indicadores, Juliano, muito fáceis de serem identificados, porque a forma gráfica de tabelas, gráficos, infográficos, facilita muito a leitura e a análise do relatório de gestão. Ok? Sim, eu pedi justamente para você, justamente por conta disso, porque eu observei que é muito mais fácil do que a gente imagina, num primeiro momento, a gente conhecer as informações sobre o Instituto Federal de Minas Gerais. Perfeito. Né? E eu queria colocar aqui, ó, que não é só eu que estou pensando assim, não, viu? Tem outras pessoas que mandaram vários, chegaram alguns elogios, chegou alguém tirando sarro aqui de mim também, por conta de eu não estar aparecendo hoje, mas enfim. Mas chegou aqui, ó. Boa tarde, tanto o conteúdo quanto o projeto gráfico do relatório de gestão 2009 ficou incrível. Parabéns a todos os profissionais envolvidos na construção desse importante documento da nossa instituição. Hashtag orgulho de ser IFMG, tá bom? Fernanda, lá do campus Governador Valadares, mandou essa informação. Também chegou aqui, ó, Nayane Martinelli, ótima apresentação do relatório, ficou muito objetivo. Parabéns a toda a equipe. Wilson, como sempre, ótimo profissional. Tá aqui informações. Não chegou nenhuma pergunta, mas chegou várias e chegou também alguém brincando aqui por que eu não estou aparecendo, por conta do equipamento aqui que está com problema. Mas, Juliano, é Fernando de Governador Valadares, e quem mais você diz? que mandaram informações. Espera aí, só um instante que eu já dou uma olhadinha aqui. Fernanda de Melo, de Governador Valadares, e Nayane Martinelli, que eu não sei de que campus é. Betim. Betim, do você conhece? Betim. Isso. Então você está conhecendo o pessoal. E também chegou alguém, Rodrigo, pedindo o link do relatório, eu acabei de enviar para ele aqui também. Entendeu? Perfeito. Lembrando aí que está disponível, né? Quer dizer, eu acho que esse ano talvez a gente tenha feito a maior divulgação de todas do relatório. Tá no portal, a gente está falando aqui no FMG Presente, tá no Instagram, que eu abri agora há pouco, também tem um monte de posts lá. Então, assim, o relatório está aí para todo mundo ver, conhecer e se informar mais sobre o Instituto. E compartilhar, viu, Juliano? Porque o relatório é para toda a sociedade, ok? Eu quero rapidamente, então, agradecer a Fernanda do Campus Governador Valadares, a Nayane de Betim, também o Rodrigo, que se interessou aí pelo tema da live de hoje. E eu vou estender aí as palavras de vocês, de elogios a toda a equipe e a todas as áreas que atenderam prontamente aí a metodologia, nos dando condições de apresentar esse resultado final. Ok, agradecimentos estendidos a toda a comunidade. Bom, você quer complementar mais alguma coisa? Podemos ir encerrando? Juliana, aproveitando aí a pergunta do Rodrigo, né? Eu queria apenas compartilhar rapidamente a tela com ele aqui. Rodrigo, então, em atenção à sua colocação, Juliana acabou de dizer, né?
Eu acho que vocês estão conseguindo visualizar aí a página principal do site institucional do IFMG. Tem aí uma, uma apresentação, uma notícia, né, uma reportagem preparada aí com carinho pela equipe de comunicação do IFMG. Inclusive, tem uma fala do nosso reitor, ressaltando alguns resultados desse exercício de 2019, e após ele sair dessa área de destaque, basta você descer até a área de desenvolvimento institucional, informações gerais, vai ser mantida essa área de destaque por relatório de gestão. Aqui você vai conseguir ter acesso ao relatório completo e também alguns infográficos que a gente vai disponibilizando aí para compartilhamento com toda a comunidade. Então, você tem esses dois caminhos. Aliás, você tem mais caminhos, né? Mas pelo desenvolvimento institucional aí, esse menu lateral aí que apresenta todas as áreas, a gente vai ter sempre aí uma área aí para o relatório de gestão, para as informações do relatório de gestão, a exemplo do que a DDI já faz com o PDI, com as informações relativas ao PDI e aos demais projetos sobre a responsabilidade dessa diretoria, ok? Muito E aí, bom. Juliano, quero agradecer vocês uma vez mais, agradecer a toda a comunidade IFMG, e principalmente ao nosso reitor, professor Kleber, por nos dar condições de desenvolver esse trabalho com todas as áreas e apresentar à nossa comunidade e a toda a sociedade esse importante instrumento de prestação de contas. Vamos continuar firmes, né, no avanço do IFMG cada dia melhor, e no alcance dos objetivos estratégicos, da nossa visão tão tão importante para a nossa sociedade, né? A nossa área de atuação, educação, acaba sendo um motor propulsor do nosso desenvolvimento do nosso trabalho junto ao nosso querido IFMG. Um grande abraço para você, Juliano. Obrigado a todos que nos ouvem até esse momento e obrigado pela oportunidade da gente divulgar o relatório de gestão. Muitíssimo obrigado a todos, uma excelente tarde. Cuide-se, mantenham-se saudáveis e até breve. Ok, até breve, né? Até, se Deus quiser, até breve. Sim, gente, e a gente vai encerrando mais um IFMG Presente, mais uma edição, e esperamos que todos tenham um ótimo final de semana, um excelente. Não é mais feriado, né? É só final de semana mesmo, verdade. E tudo de bom para todo mundo, e se cuidem, como diz o Wilson. Se cuidem. Um grande abraço a todos. Sempre que eu vou tentar desligar aqui, é isso. Você pode finalizar a gravação.